E aí, galera, boa noite. Falar um pouquinho para vocês. Hoje a gente vai falar de PL/SQL, né? Eu acho só uma introdução aí, né? Que é algo muito vasto e a gente vai tentar resumir aqui em 1 hora e 30 minutos. E aí, Luiz, é aquela dinâmica de sempre, tá? Se tiver alguém com uma pergunta no meio do trânsito aí, pode parar, perguntar. Eu acho que Claro. é prioridade, então eles não interrompem, não. Então, segue essa dinâmica, aquela minha dinâmica é a mesma. Qualquer pergunta, a gente responde, continua e segue o barco, tá? Então, Com certeza. Fique à vontade. beleza? Pronto. Então eu Beleza. vou começar aqui, né? Falar sobre PL/SQL, que é a linguagem de extensão do Oracle, né? Então, cadê aqui quem sou eu, né? Sou entusiasta de novas tecnologias. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia. E aí eu já trabalhei com uma salada de frutas gigante aí. Trabalhei com Delphi, com Java, .NET, Spring Boot, que é mais atual em relação a APIs aí, tecnologias mobile. E aí eu também sou especialista em banco de dados, né? Quando fala tanto relacional como NoSQL, né? E acho que de mim é só o que eu tenho para falar. Já participei de grandes projetos aí, né? Nacionais, já participei também de projetos internacionais e acho que a galera quer ouvir é de Oracle, né? Então vamos lá. Então, o que é o PL/SQL quando ele surgiu, né? É a linguagem de programação procedural da Oracle, né? Ou a extensão do SQL do Oracle, né? Que é o chamado PL/SQL. Ela surgiu nos anos 90, né? Então ela surgiu exatamente em 91, que foi na versão 6 do Oracle, né? Nessa versão ele ainda era muito limitado, tá? Essa versão inicial ela tinha muitas limitações e a partir da versão 2 é que a coisa começou a melhorar muito, né? Eu até adicionei que ela mudou da água para o vinho e aí começou a suportar a criação de package, procedure, function, tabelas em tempo de execução também, tipos pré-definidos e algumas outras coisas que bem legais que eu acho interessante a gente tá comentando, tá? Então isso é, como eu falei, isso é uma introdução. Então assim, o SQL é uma coisa gigante. Se a gente for falar aqui ia passar a noite toda e ainda não ia conseguir falar nem de grande parte, né? Então vou só fazer uma explanação aqui. Mas se alguém tiver alguma dúvida avançada aí durante o período, é só perguntar e a gente vai saindo do outro lado, tá? Então, explicar para vocês aqui a diferença do SQL e o PL/SQL, né? O SQL é uma linguagem de programação que foi criada na década de 70. Ela foi criada pela IBM e aí para os bancos de dados relacionais da empresa, né? O objetivo dela era implementar regras de relacionamento de um banco de dados. E aí mais tarde ela entrou naquela padronização que todo mundo sabe, né? Que é o famoso padrão ANSI. E os padrões ANSI eles são nomeados de acordo com o nome, o ano dessa padronização. Então tem ANSI 92, ANSI 94, ANSI 99, e aí vai ANSI. E aí eles vão colocando essa nomenclatura e foram batizando os padrões de acordo com a questão do ano que estava saindo, tá? E aí as empresas de SGDBs adotam isso para garantir que estão sempre nos conformes, né? Então, assim, e uma outra coisa é que todo banco de dados ele se espelha bastante no Oracle, tá? Estou falando mal de banco de dados nenhum aí, tanto é que eu trabalho com outros bancos, mas assim, a grande maioria usa o Oracle como padrão, tá? Então, e aí explicar o que é o PL/SQL, né? Que é a linguagem como eu falei lá no segundo slide, né? Que é uma linguagem de programação procedural. Ela é compilada dentro do banco de dados e com isso temos uma economia gigantesca de tempo, além do poder de utilização de hardware do banco de dados, né, para processar as informações, principalmente se for algo muito escalável, como o Exadata da Oracle ou alguma coisa do tipo, né, que são hardware projetados pela própria Oracle para ter uma escalabilidade muito melhor. Quem não teve a oportunidade ainda de conhecer ou usar um ambiente Exadata, então assim, não sabe
se referindo ao ambiente de Oracle, a grandiosidade que é esse tipo de ambiente, tá? É um ambiente muito poderoso, escalável e suporta uma infinidade de banco de dados. Então, assim, é uma coisa gigantesca. Então, acho que por mais que eu fale aqui, eu ainda não vou conseguir, em palavras, demonstrar para vocês o poder do que seria um Exadata. E aí ele tem várias características, né? Que é uma linguagem altamente estruturada e tipada. Então, ela é legível e acessível, ou seja, quando a gente bate o olho já sabe o que está sendo alterado. E para quem é novo em programação, aprender o PL/SQL é uma ótima linguagem para você começar seus estudos, né? Pela facilidade de aprender. E quem tem experiência em outras linguagens de programação vai se adaptar muito fácil à sintaxe, né? Se você escreve um objeto de banco, por exemplo, uma procedure ou uma função, no seu computador pessoal, na versão 11 do Oracle, então provavelmente ela vai rodar na 12, na 19, na 18, na 19, na 21, então assim, não vai ter problema nenhum. Então assim, a não ser que você use uma new feature da versão mais atual, aí você não vai conseguir rodar em uma versão anterior, né? Mas se o banco tiver adaptado e com versões compatíveis, quando eu falo compatíveis é em relação a comandos, então assim, é bem tranquilo de executar, né? Então assim, é muito tranquilo. Então esse termo aí bastante conhecido, né, que é do pessoal de Java, né? Escreva uma vez e execute em qualquer lugar, né? Isso foi o mantra do PL/SQL, muito antes do Java aparecer, né? Tem muita gente que não sabe disso, mas isso aí lá nos anos 90, em 91, né, quando o PL/SQL surgiu, o intuito dele era isso, né, escreva aqui e rode onde você quiser, né, desde que em todos os lugares haja um banco de dados rodando, né. Então, para isso, precisa ter um banco de dados lá rodando, e aí eles vão conseguir, com certeza, executar esses objetos que foram criados em outros bancos. Tanto é que a portabilidade ela é muito rápida e simples. Um objeto que eu criei em um banco, provavelmente vou rodar no outro sem problema algum. Como eu falei, se eu não estiver utilizando alguma function ou uma new feature muito que seja de uma versão atual, não vou ter problema nenhum em relação à execução desses objetos, né? E aí explicar para vocês o que a gente pode fazer com o PL/SQL. Então a gente pode criar funções, tanto funções internas como funções inline, né? A gente pode criar packages, pode criar procedures, triggers, as funções inlines aí, como eu falei, collections, e aí entenda collections como recorde, criar objeto mesmo na tela. Então, assim, a gente tem herança no PL/SQL. Eu não adicionei aí, mas se vocês quiserem procurar depois, procurem por uma cláusula under. Então, se vocês encontrarem essa cláusula, vocês vão entender o que seria a herança. Então, tem herança de tipo. Eu consigo dizer que aquele objeto é do tipo final, ele não vai mudar, e eu digo que ele vai mudar. Então, quem já conhece de orientação a objetos vai achar bem legal isso, porque o banco de dados Oracle ele tem orientação a objeto também, né? Então, assim, e aí a gente pode ter exceções pré-definidas, né, que tem um range, tem um intervalo entre o número 20.000 ao 30.000, que é o Oracle reserva para ser exceções personalizadas. E ele tem também a facilidade de tudo que é erro que apresenta aparecer lá, hora e o number, hora, traço e o number daquele erro. Então, assim, quando você vai no Google pesquisar ou no Metalink da própria Oracle, você vai ver que ele dá uma facilidade enorme de caminho das pedras para a resolução dos problemas, né? Que ele vai dar sempre o código daquele erro. E aí eu coloquei aí herança de objetos também, né? Que é a cláusula under, né? Vocês podem procurar sobre isso, e aí vocês podem fazer objetos que
que vão estar herdando de outros tipos de objetos, tá? Que a gente chama objetos de banco com trigger, procedure, functions. Geralmente a gente chama tudo isso de objeto de banco, tá? Mas cada um dentro do banco de dados ele é armazenado e tem a sua analogia. E aí explicar para vocês já, para a gente já começar. Emanuel, Oi. perguntinha para você, tá? Uhum. Bruno Malta. Boa noite, Emanuel. Estou pensando em fazer uma pós em banco de dados Oracle. O mercado está propício a ter oportunidade atualmente? Só ele lá no DB Engines ele vai ver que o Oracle há anos está à frente de todos os outros bancos de dados, né? Então, assim, em relação e ele sempre vai estar, já fazem muitos anos que a gente acompanha esse ranking, e assim, quando fala em banco de dados, eu acho que é uma boa pedida ele ir para esse lado do Oracle, tá? Então, assim, aí dentro do Oracle ele tem que entender qual a ênfase da pós que ele vai fazer. Se é uma ênfase, é interessante ele conhecer a grade para até ele ter mais respaldo para entrar e até cobrar o pessoal, né? Porque assim, pode ser que a grade curricular esteja mais voltada para administração do banco de dados ou para desenvolvimento. Tem que entender o que de fato ele quer, né? Porque assim, se ele quer ser um desenvolvedor, aí ele tem que ir para a parte de desenvolvimento, que aí tem a parte de tuning, toda essa parte, né? Ou se ele quer trabalhar com administração de banco de dados. Mas assim, é uma boa pedida sim e vai fundo, cara. Então, assim, esse banco de dados aí quando a gente fala das maiores empresas, eles usam o Oracle, tá? Então, as empresas vai estar utilizando um banco de ponta e, assim, os profissionais mais bem pagos em banco de dados são os profissionais Oracle, tá? Isso. O Bezalel, acho que Bezalel. Isso, Bezaliel. Bezaliel, isso. Ele falou que você é o guru de Oracle aqui de Recife. É isso, aí ele tá sendo generoso comigo. Mas obrigado aí, Bezaliel, pelo carinho. Pode continuar, Emanuel. Pronto, aí explicar rapidamente o que é um bloco anônimo, né? Então, assim, o bloco anônimo, ele é propriamente o próprio nome bloco anônimo já está dizendo, né? Porque é uma área de programação que não fica armazenada no banco. Eu tenho que salvar aquele script para que a gente use ele só para fazer dar uma carga, alterar uma massa de dados, seja ela qualquer. Então, assim, a gente geralmente, quando quer fazer isso, a gente faz num bloco PL/SQL, para não ter tempos que eu tenho que criar um procedimento armazenado, que é uma procedure, criar uma função, ou criar uma package para fazer isso. Às vezes você não tem esse privilégio no banco de dados, mas tem um privilégio de execução, e aí você cria o seu script para fazer tais coisas, né? Então, o bloco anônimo é justamente por isso, porque ele é um bloco que não é nomeado dentro do banco de dados, como a gente dá nome a procedure, function e packages, tá? Então, se vocês observarem aí, a gente tem a declaração, que é a área de declaração que não é obrigatória para quando a gente vai criar um bloco de PL/SQL, né? A não ser que seja necessária a utilização de variáveis. Se não precisa, você só coloca begin, end, e você escreve o que você precisa ali naquele. Eu vou dar só um update e preciso dar esse update aqui no. Então tu coloca lá, begin end e faz teu update. Eu vou ter alguma coisa que preciso ter variável, eu vou ter cursor, preciso declarar cursor, preciso declarar as variáveis que vão receber os valores descarregados dos meus selects lá. Então eu preciso ir para essa funcionalidade aí que eu preciso declarar, né? Então, se eu preciso declarar, eu sempre tenho que ter um declar no cabeçalho da montagem do meu script, tá? Então, no início, o início é o nosso begin, né? É onde vamos iniciar a criação da nossa lógica de programação, né? Temos aí o meio, né? O meio é onde a gente pode fazer aí um loop, nossas estruturas condicionais, if e coisas do tipo, né? Então elas ficam no meio, que a gente coloca ali, tem o begin, o end, que é o final,
E aí a gente tem agora o exception, né, que é quando a gente quer tratar alguma exceção, ou a gente vai tratar, seja a exceção pré-definida, as exceções do próprio Oracle, que ele tem já uma infinidade aí pré-definida, ou pode ser alguma exceção que eu vou criar naquele momento, né? Eu vou criar uma exceção minha própria, e aí eu vou definir, e quando levantar uma exceção, eu quero que, exceção Jupi. Na hora que eu levantar um raise exception em Jupi, eu quero que faça o quê? E aí na parte de exceção eu faço esse tratamento, e o end é o fim do comando, né? O fim é o end, então assim, geralmente a gente quando finaliza um comando, a gente coloca um ponto e vírgula para finalizar um comando, então essa é a estrutura básica do nosso bloco anônimo. Mais para frente eu já vou mostrando para vocês como é que vocês vão entender essa montagem desse bloco, tá? Então, vocês verem, eu preciso que vocês entendam também que dentro desse escopo aqui da tela, dentro desse bloco anônimo, eu posso ter vários blocos anônimos aninhados, ou seja, blocos anônimos um dentro do outro, ou seja, só que vai ter variáveis que eu não vou enxergar em determinado escopo e terão variáveis que eu vou enxergar por todo escopo, tá? Então, geralmente, quem tiver no escopo mais externo vai ser enxergado por todos os outros, já quem tiver no escopo mais interno, não. Ele vai ser só vai ser visível todas as variáveis dele dentro daquele escopo. Então, o escopo mais de externo, então, isso precisa ser bem fixado na cabeça da pessoa que vai começar a desenvolver, porque isso aí até para não estar depois chamando variável que esteja fora do seu escopo e coisa do tipo, e aí começa a dizer, mas está tudo certo, o que está acontecendo? E aí as mensagens do Oracle, elas são bem intuitivas, então assim, ele tenta ajudar bastante nas mensagens, então com o tempo vocês vão se acostumando a isso, tá? Então, fazer um alô mundo aí no PLSQL, que é o famoso Hello World aí, né? Um script. Então, para que a gente execute esse cara, então assim, a gente criou aqui um beguinho end. Isso aqui, essa barra invertida, ela significa que eu estou finalizando um comando, mas já estou apto a executar um outro. Então, se eu tivesse aí abaixo outros comandos, ele já seria executado em seguida. Claro, varia muito da ferramenta. Tem ferramenta que você não precisa colocar isso, mas se a gente for executar o SQL Plus, vocês têm que utilizar com isso aí, tá? Então, aí nesse nosso exemplo aqui, esse nosso Hello World aqui, eu utilizei uma package do próprio Oracle, que é utilizada para escrever no buffer, que é para que escreva as mensagens que eu quero no buffer da aplicação. Então, essa package DBMS Output, ela tem uma procedure chamada putline, que é onde eu vou dizer que eu quero escrever a minha mensagem no buffer do banco de dados. Então, se vocês olharem as saídas que eles apresentam no banco, eles vão estar mostrando a vocês isso aí no output da ferramenta, tá? Então, é bem tranquilo isso aqui. Eu ainda não vou abrir a ferramenta para a gente executar aqui, porque, por enquanto, eu ainda estou um bloco bem simples de compreensão, tá? Então, vamos mais um pouco na frente e aí vocês vão entender o que é que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, aqui eu estou fazendo um Hello World já com um tipo de variável, né? Onde eu tenho o declare, eu tenho a minha variável vMessage do tipo vachar2, com 30 posições. Então, quando eu faço minhas variáveis do banco de dados, é interessante vocês saberem no Oracle que ele não tem o tipo vachar, tá? Então, ele mudou de um tempo para cá, já tem um certo tempo que ele mudou para vachar2, que é uma implementação do vachar. É como se fosse uma reescrita de um método, né? A gente falando no mundo Java, né? Isso aqui foram melhorias que tiveram, e aí eles usam o tipo vachar2, tamanho 30. E aí aqui eu já coloquei o 2 pontos igual e já coloquei Hello World. E aí lá embaixo, quando eu vou chamar a minha package DBMS Output.putline, então sempre que vocês forem fazer a utilização
de um objeto que está dentro de uma package, seja uma procedure, seja uma function, eu tenho que colocar o nome da minha procedure ou package, na verdade, o nome da minha package, desculpem, ponto, o nome da minha função ou procedure. Então, vem sempre assim, tem que ser... não, é como se vocês estivessem aqui fazendo uma package no Java e tem ali a package tal, classe tal. E aqui, dentro do putline, eu passei o vMessage que vai... Esse código apresentaria no meu buffer a mensagem Hello World, tá? Então, vocês viram aqui o que eu falei, que é o escopo. Eu só preciso usar o declare porque a gente criou uma variável do tipo VAXA2 e aí lá embaixo a gente está fazendo a utilização dela. Então, isso é bem simples, isso é uma estrutura, isso aí a gente já pode chamar de um pequeno programa desenvolvido em Oracle, né? Então, isso aqui rodaria em qualquer versão do Oracle Database, tá? Então, assim, do 8 para cá, tu vai rodar bem tranquilo. Eu acho que até porque tu não vai encontrar mais o 7 rodando por aí em lugar nenhum, né? Mas roda tranquilo até a versão 21. Lembrando que o Oracle está na 21C, mas em produção o pessoal tem utilizado bastante ainda a versão 19. Pouquíssimos casos eu conheço. A grande maioria vem usando aí a 11 e 12, tá? E aí explicar para vocês agora um pouquinho sobre o que são procedures, né? Que todo o PLSQL que você escreveu até este ponto são blocos anônimos, né? Tudo que a gente escreveu até agora. Oi. Outra pergunta para você aqui. Pergunta do Moisés Ramos. Certo. Eu consigo criar... primeiro ele botou um ponto, né? Naquela hora que você tinha falado da faculdade em Oracle, tá? Da pós. Ele botou assim, ó, bom mesmo é fazer o curso oficial da Oracle. Talvez uma pós não contemple tudo, né? Do conteúdo da... Isso varia do foco dele, né? Eu acho que, assim, eu também faria o treinamento oficial da Oracle, né? Porque vai depender da expertise de quem esteja lecionando ali, né? Porque geralmente muita gente sofreu em banco de dados por ter tido a infelicidade de pegar professores que não dominavam a ferramenta, né? Então, assim, exatamente. Eu acho que é interessante você, quando você vai fazer um curso oficial, então, assim, a certeza que o instrutor ali é um instrutor certificado da ferramenta, uma pessoa que respira aquilo ali no dia a dia, né? Então, ele vai estar bem apto a estar falando. Não que eu esteja desmerecendo os professores de faculdade nenhuma, tá? Então, assim, a única coisa que eu estou colocando é que pode ter alguém que tenha a infelicidade de ter pego um professor que não dominava o tema. E aí ele vai dar um banho no cara ali, fazer um meio de campo e bola para frente. Mas aí eu concordo com ele, tá? Eu faria também o curso oficial, que eu acho que acaba preparando você muito mais para o dia a dia, que é o que você precisa. Que é essa pós-graduação. Se você sair de lá teórico, não vai servir de nada quando você for botar a mão no código, entendeu? Então, assim, pós-graduação é bom, ajuda, te diferencia no mercado, mas se na hora tu não souber codificar ou alterar nada, não vai servir de nada também não, tá? Vai gastar um rolo de dinheiro e é mesmo que queimar dinheiro. Pior que é mesmo. A segunda pergunta do Moisés foi, do Moisés, né? Eu consigo criar um bloco anônimo com a transaction sem dar um lock na tabela? Como assim? O que é que ele quer fazer? Eu preciso entender o que é que ele quer fazer. Como assim, sem uma transaction? Ele está falando num banco de dados... o padrão do Oracle ele não é locado. Se ele estiver comparando com um banco de dados feito um SQL Server da vida, que o padrão é locar, que a gente tem que estar utilizando no lock, no wait, para que traga os dados. Então, assim, o padrão do Oracle ele é o contrário do SQL Server, tá? Então, assim, eu não preciso estar abrindo e fechando transações. Eu fecho as transações quando eu comito aquela transação, tá? Então, assim, talvez ele seja do mundo, pelo que eu estou entendendo ele aí, ele deve ser do mundo Microsoft, SQL Server. Então, assim, são estruturas um pouco diferentes, tá? Mas eu estou te entendendo. Então, assim, nesse âmbito aqui do Oracle, isso não se aplicaria, tá, Moisés? Boa. Respondeu, Manuel. Pode continuar, cara.
Beleza? Pronto. Então, e só complementando, se for utilizar no wait e no lock lá no SQL Server, você está tirando as amarras do banco e também você pode estar trazendo dados sujos, né? O que são dados não confiáveis ainda, né? Então tem que ter muito cuidado também quando for utilizar esses comandos aí lá no SQL Server. Só uma ressalva aí, já que eu falei, né, naquele comando, eu estou só dando um complemento para evitar ele, ou assim, porque ele pode ser o céu ou o inferno. Então ele depende de quem esteja utilizando, tá? Aí vamos aqui para as procedures, né, que todo o código que a gente viu até então, né, são blocos anônimos, né, que foram executados como scripts compilados pelo o servidor de banco de dados, ou seja, a gente não criou nada no banco de dados ainda, né? Então, assim, todos aqueles códigos anteriores que eu mostrei para vocês, assim, são códigos que a gente executou em memória, sem a necessidade de criação. Eu podia também criar tabela em memória, criar array em memória e sair utilizando esses caras aí e gravar essas minhas informações em array e chamar de acordo com a posição que eu gravei os dados. Então, assim, nesse aspecto o Oracle é muito poderoso. Então, assim, além de eu conseguir criar grandes coleções, criar tipo recorde de dados, tabelas baseadas em cursores. Então, assim, eu tenho uma infinidade de coisas que eu consigo criar que a gente não precisa cadastrar nada no banco de dados ainda. Então, eu consigo usar tudo isso em memória, tá? Então, mostrar para vocês aqui, já que a gente está falando em procedure, então, lembrando que uma procedure seria um código modular, né? Que tem um nome e ele faz alguma coisa, ele executa alguma ação, né? E assim, a procedure, tanto ele pode retornar valor como não. Fazer uma analogia bem rápida aqui, ele poderia ser um método void em Java, onde eu vou ali só dar um update e não exibo nada, ou poderia ser uma procedure com parâmetros de saída, né? Parâmetros out, né? Parâmetros de saída. Então aqui eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui. Eu conectei no TheBeaver aqui, que é esse meu notebook que eu formatei recentemente, então precisei aqui. Então, assim, o que é que eu vou fazer aqui? Vou mostrar para vocês como a gente vai criar uma procedure aqui. Então, eu já fiz uma tabela pré-definida, uma procedurezinha, vou dar uma carga, até porque o intuito aqui não era mostrar nada relacional, como os bancos se comportam. Então, aqui eu já criei a minha tabela, deixa eu ver lá. A tabela está criada e está vazia. E aí eu vou dar uma carga nessa tabela, dar uma carga de dados aqui pequena, e aí depois a gente vai criar uma procedure. Vamos lá, eu vou commitar aqui. Se vocês executar alguma coisa no Oracle, vocês têm que usar o comando commit, tá? E aí agora a gente vai dar um select na tabela cliente para ver se ela criou de fato. Separei uma tabelinha simples só para a gente ter esse entendimento e apresentar para vocês essa apresentação inicial desses objetos que eu quero estar criando em memória aqui. Não sei o que foi que travou aqui, peraí. Não, tá rodando. Sempre em apresentação as coisas param, né? Na hora ou faz alguma coisa. Pronto. Aqui, ó. Aí trouxe aqui uma tabelinha com 10 registros. Eu coloquei só código, nome e e-mail. A estrutura da minha tabela é bem simples. Tem uma tabela cliente, onde eu tenho um código do tipo number, e ela é a minha chave primária, não pode ser nula. Eu coloquei um number do tipo vachar2 de 100 e o e-mail do tipo vachar2 de 100 também. E aí eu criei aqui uma massa de dados, deu uma massa de 10 registros, e agora eu vou criar uma procedure lá e vou explicar o funcionamento dessa procedure para vocês, o passo a passo, tá? Fazer aqui a criação desse objeto.
Tá dando para acompanhar aí a tela, né, Luiz? Tá vendo tudo, né? Certinho. Pronto, criei. Assim, mano. Pronto, Ok, tá? criei a nossa procedure. É como a grande maioria dos objetos que a gente cria em Oracle, a gente geralmente cria o create ou replace, porque se esse objeto já existir, ele vai recriar, que seria o create ou alter em outros bancos de dados, né? Então aí tu vem aqui, create ou replace procedure, seguido do nome. Geralmente tem esse tipo de nomenclatura, algumas pessoas podem usar nomenclaturas numéricas ou nomenclaturas baseadas no... Eu boto PRC, underline e o nome do que ela vai fazer, que é o nome abreviado de procedure. Então, essa minha procedure ela apenas vai ter um parâmetro de entrada do tipo number, que é um tipo do Oracle, né? E essa também ela podia ser in out, né? Ela podia ser um parâmetro de entrada e saída do nosso banco de dados. Então, aqui geralmente você pode escrever o is ou as. Eu escrevo sempre is, mas você se colocar o as também em alguns bancos de dados ele aceita, tá? Dependendo da sua versão é bom você fazer um teste. Mas essa versão que tu tá utilizando é qual, Emanuel? Essa é a 19. Beleza. Essa versão aqui é uma versão que eu instalei. Vou só mostrar aqui a vocês a versão que eu estou usando. Pessoal, só para vocês entenderem, o Emanuel está utilizando uma ferramenta que ela é multi-database, tá? Que é o DBeaver. Exatamente. Ela se conecta com... Que eu vou mostrar incrível, aqui o que eles conseguem conectar com ela, né? Ela... na chavezinha, mano. Isso aí. Pronto, aqui ó, vocês conseguem conectar com MariaDB, SQL Server, PostgreSQL, ODBC, que é o drive do Windows para banco de dados. Então tem Apache, SQLite, o Apache Hive, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que vocês conseguem conectar aqui, né? E tem também outros bancos, ó, NoSQL, então tem a parte analítica aqui também. É bem legal essa ferramenta. Tem o Hadoop, ó, tá vendo? O Hadoop da Apache, o Spark, para trabalhar com grandes logs, algumas coisas. Volumetria também, né? Então, Elasticsearch, tá vendo? Que é um motor, é uma engine de busca que usa geralmente com o Kibana, né? Então, assim, tem muita coisa aqui que dá para usar. Essa ferramenta é bem legal, tá? E aí eu dei um select aqui, Luiz, como tu tava perguntando. É a versão 19 Enterprise Edition, né? E eu tô na versão 19, tá vendo? Legal. Muito bom. Aí, essas são algumas visões que o Oracle tem. Então, como o Microsoft tem aquele SP Help, aquelas coisas, o Oracle tem uma infinidade de visões do banco para a gente utilizar para gerenciar, fazer busca de coluna, pesquisar por texto no banco. Aí, voltando aqui, tá? Aí você dá um Create or Replace Procedure e você coloca o nome da Procedure. Eu coloquei um parâmetro de entrada, que o in ele diz se ele é de entrada ou saída. E aqui eu dei depois seguido do tipo. E aí aqui eu estou criando uma variável, um vCliente, que ela é do tipo da linha completa. Quando eu chegar aqui eu boto cliente %HowType, eu estou dizendo que essa minha variável ela vai guardar as informações de toda a linha do banco de dados da minha tabela, tá ligado? Quando eu der um select na minha tabela cliente, quando eu descarregar isso aqui, eu vou estar descarregando uma linha completa de registros, entendeu? Então, assim, é bem legal. Vejam que até eu coloquei o star aqui, eu nem uso muito, mas nessa apresentação, como eu queria que vocês entendessem e vissem que eu vou descarregar exatamente o valor completo da procedure, da linha toda, né, que são os 3 campos, que é o código, o nome e o e-mail da tabela cliente. Então eu coloquei a variável do tipo HowType, né? A gente tem uma outra forma também, eu posso só mapear aquele tipo de campo naquela base de dados. Em vez de eu chegar ali e colocar varchar de 250, eu vou lá e coloco o nome da tabela, seguido do nome do campo, %type. Então eu estou dizendo que essa variável que eu estou declarando aqui, ela teria o tipo
ela teria o tipo da tabela. Um exemplo, se eu quisesse a variável aqui vnome, então eu coloquei aqui o nome da... Deixa eu copiar aqui que eu estou apanhando aqui. Nome da tabela, nome do campo, e aí eu venho aqui, ó, e faço assim. O que é que eu disse ao Oracle? Eu disse que ele, quando eu for usar essa variável aqui, ela vai estar apontando exatamente para coluna nome da minha tabela cliente. Quando o nome, geralmente no banco de dados vocês vão usar o usuário, que é o esquema. Aí, se não tiver sinônimo, alguma coisa do tipo, em algumas situações vai ter lá, sei lá, dba.cliente, ou nome da empresa, empresa xpto.cliente, que aí seria o usuário, ponto tabela, ponto campo e o tipo. Mapeei o tipo desse cara. Mas nesse exemplo eu não vou usar, eu vou usar automaticamente. Quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo que esse cara vai mapear toda a linha da tabela. Aí eu vou só mostrar agora para vocês o select. Então eu utilizo o select int, ou seja, eu quero que quando faça essa consulta aqui, descarregue o int, eu estou dizendo descarregue na minha variável, tá vendo? Então, na tabela tal, usando o código passado como parâmetro aqui para mim. Aí, como essa procedure eu não coloquei parâmetro de saída, eu vou escrever no buffer do banco de dados. Então, eu vou colocar dbms output, que é a package.putline, que é a procedure, e aí eu vou dizer, pega o nome, vnome, que vai ser descarregado, vcliente.nome, e e-mail do vcliente.email. Então, se não tiver erro na sintaxe, ele vai rodar tranquilo, esse objeto. Aí, para chamar, eu faria assim, ó. Vamos lá, vamos chamar o cliente 10. Como eu não vou precisar descarregar nada, não estou... Mas se fosse uma variável que eu quisesse pegar um campo de saída, eu teria que declarar uma variável para que recebesse esse valor. Mas como é uma variável que ela só vai exibir para mim no buffer do banco, então vamos lá, vou rodar o cliente 10. O cliente 10 rodou aqui, ó, no output da saída. Isabela, Miranda, e-mail tal. Aí vamos lá, o cliente 1. Deixa eu apagar aqui, senão ele vai juntando aqui no buffer. Emanuel Davidson, @emanuel@domínio.com.br. Tranquilo. Então, confeccionei uma procedure, chamei essa procedure de forma facilitada, passando o meu parâmetro, e aí já estou colhendo os frutos de uma consulta que eu coloquei dentro dela, né? Claro, fiz de forma bem rápida, não tratei nada. Se aquele registro não retornasse, ele ia me levantar uma exceção. Então, assim, é interessante que seja tratado. Aqui, como eu não tratei nada, se rodasse para vocês alguma coisa que não tivesse, a gente ia dar um problema e dar um estouro aí, e dar no data fault, ou alguma... eu preciso... Estou passando esse código aqui e vai retornar mais de um. Então ele dá um too many rows, que é quando eu não preparei, não coloquei um loop, e eu vou trazer mais de um registro. Então tem várias formas. Então, assim, essa é uma procedure simples que eu criei, tá? Só para didática, para a gente ir utilizando e para vocês aprenderem mais sobre o que seria a procedure. Aí eu vou partir para o próximo exemplo, tá? Pronto, aqui foi a apresentação do exemplo da procedure, né? Que a gente colocou a mão na massa. E aí, Luiz, se for tendo alguma dúvida, vai falando que a gente vai vendo, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui, para a gente também não perder muito tempo. Beleza, pode seguir. E aí as funções, né, são objetos que também, como procedures, são blocos PL/SQL nomeados. Quando eu falo blocos nomeados, é porque são armazenados no banco de dados, e cada um tem um nome, e esse nome não pode se repetir no banco de dados. Se você for criar e não der, quando eu coloco create ou replace, eu estou dizendo que se existir, substitua. Se não, ele não vai criar, vai dar um erro dizendo que esse objeto já existe. E aí tem algumas diferenças, né, entre functions e procedures.
A função, por padrão, ela tem um retorno, mas eu posso ter também parâmetros alt, porque a função ela só pode ter um retorno. Claro, estou falando de funções simples, tá? Se for uma função que eu queira fazer uma função mais avançada, eu posso retornar um tipo de tabela, fazer um cálculo antes de retornar. Então, tem funções pipeline, tem funções cache. Aí, se eu for falar aqui, como eu falei, eu preciso dormir. Aí vamos lá, vou mostrar para vocês o que seria as funções. Eu criei já um exemplo 2 aqui, tá? Bem parecido com o exemplo anterior. Vou mostrar para vocês aqui usando a mesma. A gente está usando a mesma estrutura de tabela que a gente usou antes, tá? Então, create a replace function, e aí eu dou o nome da minha função. Geralmente eu coloco FNC para referenciar a função, underline, busca cliente. E aí eu tenho aqui o meu código o meu parâmetro de entrada. Eu podia também ter um parâmetro de saída, mas não é muito comum do pessoal fazer procedure e colocar parâmetro de saída, não. Nas variáveis, nas procedures é que realmente eles fazem mais, mas eu já fiz também função com parâmetro de saída, tá? Mas em algumas situações é só o retorno da minha função, ou seja, essa função eu vou passar um código e vou ter um retorno baixar. Então, provavelmente eu vou ter um nome para um nome de retorno. E aí eu vim aqui, ó, digitei a minha variável vNome. Eu coloco V para sinalizar que é um varchar, tá? Se fosse D, seria um date, um end de numbers, porque aí, se você estiver analisando uma package com 10, 20 mil linhas, você não precisa ter que estar voltando para olhar qual é o tipo de objeto. É mais uma boa prática, tá? Para essa convenção de nomes, tá? Eu coloquei tudo em caixa alta, mas em alguns lugares eles seguem o padrão Camel Case, e aí fica com vocês. O interessante é identar o código, como eu identei esse meu, porque fica de simples leitura, né? E aí eu dou um select na tabela nome, eu estou descarregando isso na variável nome, que é uma variável que está apontando para a tabela nome, gravando seu tipo, ou seja, se o tipo tiver lá um varchar 2 de 200, ele vai pegar exatamente essas posições. E aí aqui eu fiz um select, passando o parâmetro que eu estou recebendo de entrada, e aqui, quando ele descarregar essa vNome, eu vou lá e dou um return na vNome, tá? Se não encontrei nada, ele vai cair numa exceção do Oracle, que é o when no data found, ou seja, se não encontrar nada, no meu retorno eu quero o quê? Código buscado não está cadastrado. Qualquer outro erro, que é o enodres, qualquer outro erro eu coloco retorno, dou a palavra erro e coloquei o SQL erro. Quando eu coloco essa função, esse comando aqui do Oracle, eu estou dizendo que é para pegar o código e a descrição do erro, tá? Então, vou rodar a função, rodei a função, ela já consta no nosso banco de dados, e essa função eu poderia chamar ela através de um bloco anônimo ou através de uma consulta, né? Para chamar através de um bloco anônimo, eu faria assim, ó. E aqui eu teria que ter uma variável do tipo vNome, baixar 2, e aí eu definiria, sei lá, 200, e aí aqui, cadê? Vamos lá. Vou mostrar as duas formas de chamar para vocês entenderem. Aqui eu estou chamando a variável, estou descarregando aqui, e vamos lá, dbms output line, e aí eu quero escrever esse vNome aqui. Fazendo bem básico para todo mundo acompanhar, tá? Eu vou tirar esse comando aqui, depois eu vou chamar dessa forma, para vocês entenderem. Então, assim, se eu não errei nada aqui, a minha função vai ser chamada passando o parâmetro 1, vou descarregar o valor dela aqui e vou exibir esse dbms output aqui, tá? Então, vamos lá.
Saiu lá, ó, Emanuel Davis, cliente 1. Vamos botar o cliente 10. Isabela, cliente 9. Carla com K. Aí, isso aqui é uma forma de chamar uma função. Como a função ela tem um retorno, eu tenho que declarar um. E aí eu posso chamar essa função também dentro de uma cláusula ou até dentro de um SQL meu, onde eu coloco lá select, digo lá qual é a minha função, poderia passar um valor de um campo aqui, código naquele momento, que está lendo daquela outra tabela. E esse from dual é um artifício de uma tabela chamada. Essa tabela dual, ela tem apenas uma coluna. Se eu rodar aqui, ó, é uma tabela que ela retorna um comando, é uma linha dummy e ela é preenchida com X, né? Então, assim, quando eu quero um artifício para executar uma função no Oracle, eu coloco aqui a minha função, não quero declarar nenhuma tabela, então eu rodei aqui, eu vou retornar o retorno lá embaixo, ó, normal, ó, 10, ó. Vou retornar como se estivesse retornando uma consulta SQL, ó, tá vendo? Estou trazendo lá o resultado da minha busca, e aí essa é a função, tá? Então, assim, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria uma package ou pacote, que é uma coleção de objetos agrupados. E aí dentro de uma package eu posso ter N funções, N procedures, eu posso ter sobrecarga de método, entendeu? Eu posso reescrever o método, eu posso ter várias procedures com métodos sobrescritos, onde apenas eu mudaria a minha parametrização, ou seja, eu tenho a função busca usuário, onde ela poderia ter 10 parâmetros, outra com 5 parâmetros, outra com 3, outra com 1. Então, assim, a gente consegue fazer essa sobrescrita de método, o Oracle permite fazer isso. Então, assim, por isso que o banco de dados é muito diferenciado, né? E aí, dentro do package, a gente consegue fazer funções, cursores, declarações de tipos, variáveis, criar recorde. Então, assim, entenda isso como uma biblioteca, tá? A package. Então, assim, eu tenho a package fiscal. Então, dentro da minha package fiscal, eu sei que tem tudo que é cálculo ali, tudo que é operação fiscal que eu defini a minha package fiscal. E aí, naquele momento, eu consigo chamar ela, usar, entre outros esquemas do banco de dados, desde que eles tenham privilégio. Então, a package ele é um objeto desenhado para reutilização, tá? Então é bem legal. Então ela tem a especificação e o corpo. E aí vou mostrar para vocês agora como criar esses objetos e como usá-los, tá? Eu já separei tudo certinho aqui para a gente não ter problema. Vou criar o objeto aqui, eu acho que eu vou mostrar aqui que vai ficar, acho que melhor para mostrar para vocês, tá? Então, quando eu vou criar um objeto package, eu tenho duas partes. Veja que a minha package, eu tenho a spec e o body, né? Eu tenho a especificação e o body. Então, sempre que eu vou fazer uma package, eu botei aqui create or replace package, packlib, e aí eu tenho dentro da minha packlib uma procedure chamada PRC busca cliente, passando o código um parâmetro de entrada do tipo number, e tem uma funçãozinha que é a função busca cliente também, que eu passo um código de entrada, né, que é o in. Sempre que vocês veem um in é um parâmetro de entrada e vai me retornar um VAXA2. Vejam que na especificação eu tenho a obrigação de colocar a assinatura dos meus métodos ou objetos que eu vou utilizar lá dentro da package. Quando eu criei uma package aqui, então eu estou dizendo que eu vou criar uma procedure, então eu coloco lá. Veja que dentro dela eu não preciso colocar o create ou replace não, tá? Porque o create ou replace, o objeto que fica armazenado, no fim das contas, é a package, tá? E esses outros aqui são rotinas internas dessa package, tá? Então se eu fosse chamar agora a pkglib ponto função, eu ia colocar pkglib do ponto função e passar lá o parâmetro. Então, eu coloquei as assinaturas do meu método, veja que na assinatura, e na implementação dessas, eu vim aqui no corpo da minha package, que é o package body, aí sim eu vou pegar a minha procedure lá em cima, ó,
Aqui eu implemento ela, aqui tem o corpo da minha procedure. Joia, show de bola. Implementei aqui. Mesma coisa é o corpo da minha função, tá? Tá declarada na especificação a assinatura do meu método, mas o corpo do meu método, da minha função, ela sempre vai estar no package body, tá? Que é corpo e especificação, assinatura e especificação. Então, vim aqui, criei na minha procedure lá, eu peguei exatamente a procedure que eu criei para vocês anteriormente e coloquei aqui. Mesma coisa foi a função, tá? Eu só queria deixar esse código organizado para a gente chamar ele em outra ocasião, né? Eu quero usar e criar aí eu vou criar essa package lá no nosso banco de dados, tá? Criei. Então eu criei a minha package body. Então se desse um erro, o Oracle iria apresentar aqui, tá? Então ela criou sem problema algum. Aí eu posso rodar. Isso é um objeto que tem que ter muito cuidado, que ele descompila. Vocês têm que entender que se um objeto ele é referenciado dentro de outro, ou se eu uso essa package dentro de outra e essa está descompilada, automaticamente eu vou estar descompilando a outra, tá? Então tem que ter um cuidado. Estou só reforçando aqui, mas não seria o intuito da aula, tá? O intuito da aula realmente é demonstrar a criação desses objetos. E aí a gente está criando aqui e vai fazer uso agora desse cara, tá? Então criou esses objetos e aí dentro da package, como era que eu chamaria? Olha a simplicidade que é, ó. O nome da package, ponto, o nome da função. Aí vou dar um select agora para ver se ele vai retornar. Está em estado inválido na minha package. Vamos ver aqui. Vamos criar uma por uma aqui para a gente entender. Criei a especificação. E vou criar agora o corpo do meu objeto. Cadê? Vamos ver onde é o erro que ele está dando aqui. Package bar e tal. Certo. Nome, retornou. Papapá. Joia. Vamos ver aqui. Procedure que é esse. Certo. Tipo, vai achar. Joia. Então. Deixa eu ver aqui se deu com erro. E ok. Algum bugzinho da ferramenta que fez nada demais, o mesmo objeto foi recriado. Então, chamei aqui, ó, package.função. Se eu for trocando aqui, ele vai mudando lá embaixo no select os retornos, tá vendo? Ó, 2, aí aqui, ó no meu grid lá, mudando. Cadê? Opa. Mudou para Davidson, agora vou botar o terceiro. João Francisco, e aí tô saindo exibindo exatamente no meu grid, tá vendo? Então, assim, criar a package, se fosse usar aquela procedure, eu já não poderia chamar desse jeito. As procedures eu não consigo chamar exatamente como a função, não. A procedure eu teria que colocar um begin-end lá e dizer a forma que eu estou querendo criar, chamar, né? Como eu coloquei para exibir no DBMS Output, então, se eu for aqui, seria assim, PRC, vou copiar isso aqui, a tranquilidade. Vai exibir no meu DBMS Output, que é o que eu coloquei aqui, ó.
E aqui seria um método void em Java, que não tem retorno, tá? Para que eu tenha retorno em procedure, eu tenho que ter um parâmetro out. Então, isso é a forma de criar package. Claro que eu estou com uma abordagem muito mais simples, né? Mas a gente poderia ter uma infinidade de coisas aí para criar nas packages. E aí falar um pouquinho de cursores, né? Que é uma coisa que a gente usa muito em Oracle, né? Cursores são áreas compostas de linhas e colunas armazenadas em memória e serve para armazenar o resultado de uma seleção que retorna nenhuma, uma ou diversas linhas, né? E assim, ele evita muito erro lá. Eu não precisaria estar com aquelas exceptions como você vai usar no select int, tá? Então, eu usaria exception sim, mas para tratar outro tipo de erro. Então, geralmente os cursores eles podem ser do tipo explícitos, onde eu declaro esse cursor, ou implícito, onde eu vou ali e só declaro ele naquele momento, né? Eu vou dar um for loop e declaro ele naquele momento já para estar utilizando. Então, vamos para o exemplo 4 aqui, que eu criei para vocês, tá? O que acontece? Eu criei uma outra package explicando essa outra forma de trabalhar, né? Que é trabalhar com cursores, tá? Joia, criei, agora eu vou explicar para vocês. Então, o que foi que eu fiz? Eu deixei os mesmos dois objetos, eu só mudei o nome da package, pkglib2. Aí é uma outra package que está criada no banco. Então, agora ao invés de estar utilizando aquele select int, eu declarei um cursor, que ele também é um código muito parecido com uma procedure, ou seja, eu declaro cursor, nome do cursor, e se o cursor tem parâmetros de entrada, eu tenho que colocar aqui, tá? No cursor ele ou vai ter parâmetro de entrada ou ele vai ter o retorno dele na hora que ele é aberto, mas eu não coloco como procedure, né? Parâmetros out não, então sempre vai ser parâmetro in. Se quiser, eu não uso isso aqui, esse in, só bastaria colocar código number, tem agora nome VAXA2, então aqui também eu não coloco os tamanhos só apenas os tipos, né? Dentro na declaração não coloca, então veja que eu declarei um cursor C cliente, esse C é abreviação de cursor, eu estou dando um select lá, nome e cliente, onde eu passo o código, e aí antes eu declarei uma variável VC cliente, que é uma variável de cursor, e ela tá mapeando tudo que tem no cursor cliente, então eu estou usando o raw type, ou seja, quando eu digo raw type, eu quero que pegue a linha que está no meu cursor. Então, quem é a linha do meu cursor? É nome e e-mail. Então, automaticamente, essa variável ela vai estar contemplando esses dois. Aí lá embaixo, entre o begin e o end, eu escrevo, eu dou um open no cursor, passo o nome do cursor, e aí eu vou dar passar o parâmetro que eu quero. Aí eu passei o parâmetro de entrada da procedure, e aí aqui dentro eu dei um fetch no cursor, e aí eu digo, eu abrir, quero que descarregue o cursor aonde? Na variável CCliente. E aí já posso fechar o cursor e o valor que eu descarreguei desse código já está nesse VC cliente. Ou seja, isso é muito legal porque começa a trabalhar em memória e tem uma utilização mais reduzida de memória, né? E aí aqui eu estou descarregando no DBMS output o nome, e aí ó, vccliente.nome, mas veja que aqui quando eu declarei, eu coloquei o raw type, ou seja, eu já estava declarando esses dois caras aqui, e no e-mail vccliente.email. Então, automaticamente, se eu rodar essa procedure lá, passando esse parâmetro, eu vou retornar, vou ter um retorno do código do cliente, do nome e e-mail do cliente, aliás, baseado no código. Mesma coisa foi na função, tá? Eu fui lá na função, criei um parâmetro de entrada do tipo number e eu vou ter um retorno do tipo VAXA. E aí, o cursor eu utilizei exatamente igual, como está o de cima, só que aqui embaixo, na variável, eu já declarei propositalmente para demonstrar para vocês a variável nome e a variável e-mail de forma separada. E aí ela está apontando para cliente.nome
e cliente.email do tipo type, tá? E aí eu dei um open, ser cliente, tá vendo? E dei um FET no cursor, que, ou seja, abra o cursor, pegue o cursor e descarregue nas variáveis. Aí veja que eu tenho que colocar vnome e vEmail, que é justamente seguindo a sequência que os nomes foram colocados no select. E aí eu posso deixar o dbms output aqui, mas eu coloquei retorne quem? Retorne o nome e o e-mail concatenado. Esse pipe, ele faz a concatenação no Oracle, tá? Então, quando eu quero concatenar uma coisa no Oracle, a utilização a gente coloca o pipe, tá? Então, uma variável, pipe, eu posso concatenar dois campos, então a utilização é pipe para. Então, assim, vejam como é simples a utilização de cursores. Então, as chamadas eu já deixei aqui, vou mostrar a vocês lá. Então, aqui, ó, se eu chegar aqui e der um from 2, ó, passando eu vou trazer Isabela, se eu botar o 2 aqui, eu vou mudar de novo, vou trazer botar um aqui. Eu acho que eu não coloquei o parâmetro lá. Cadê? Na Procedure eu acabei não colocando o parâmetro. Por isso que na abertura do cursor ele estava trazendo sempre o mesmo. E aí basta trocar aqui e executar novamente, tá? Procedure. Então, tem esse cara. Só rodar aqui só para ver uma coisa. Exato. Procedure busca cliente, beleza. É isso mesmo. E aqui a gente vai ter nossa função. E aí eu chamo a função desse jeito aqui, ó. Deixa eu só tirar esse dbms aqui. E aqui eu vou nome e e-mail, né? Isso aqui eu não vou querer o dbms. E isso aqui eu vou só querer que exiba o nome. Eu vou rodar de novo lá. Certo. Deixa eu criar desse jeito, essa ferramenta ela não usa as barras. Criar a especificação. Criei o corpo. E agora eu vou fazer o uso da certo. Temos a chamada dessa forma e tem a outra chamada se eu quisesse fazer desse jeito. Coloquei numa única linha, mas geralmente é legal a gente colocar assim para conseguir ter o entendimento, tá? Ele exibiu aqui da forma esperada no dbms output e referente a cursores é isso, tá? Vamos agora ver um pouquinho de trigger, né? As triggers são classificadas de acordo com o evento que os faz disparar, né? Na Oracle ele tem trigger DNL, trigger de logon, trigger de banco de dados, de instant off, né? Tem alguns tipos de trigger, geralmente são 3 que são mais comuns, então eu também tenho trigger que pode estourar em qualquer momento da tabela, ou pode ser em qualquer momento da tabela,
e também linha a linha, né, que é o it raw, que a gente fala, né? Então, eu vou abrir lá o que eu criei de trigger para vocês. Então, o trigger é bem simples, tá? Vou fazer o seguinte aqui. Como nessa trigger eu vou fazer o uso de uma sequence, o que é sequence, né? No Oracle, a gente utiliza muito para popular campos sequenciais, a gente cria sequence no banco de dados, que é um objeto que não tem correlação com nenhuma tabela, mas geralmente a gente coloca uma nomenclatura referente àquela tabela para a gente saber pelo seu ID, como é que está a incrementação desse objeto. E aí tem uma série de coisas que a gente consegue mexer em relação a isso, que é verificar se está guardando valor em cache ou coisas do tipo, mas aí eu só vou criar a sequence normal. Quando você cria, ela já cria uma sequence de forma padronizada no banco de dados. Então, se eu vou usar ela para alimentar as informações da tabela, tá? Então, da tabela cliente. Então, cria aqui Create or Replace Trigger TRG, que é resumidamente o nome de trigger, underline cliente. Então, ela vai ser disparada em que momento? O before insert on cliente. Então, antes de inserir na tabela cliente, for each row, ou seja, linha a linha, ela vai ser varrida. E aqui eu vou dizer o seguinte, que eu vou ter uma variável código que vai estar apontando para o código da tabela. E aí eu vou dar um select na minha trigger, utilizando um comando chamado nextVal, que ele vai pegando sempre o próximo valor da execução desse objeto, tá? Então, e aí eu vou descarregar esse cara numa variável do tipo código. E o que é que vai acontecer? Eu, antes de inserir, que é você vê aqui que está new ou old, new é tudo que é novo, eu estou inserindo, pegando naquele momento. Então, 2.new código é tudo que estiver sendo inserido dentro da tabela cliente. No código, naquele momento, você vai guardar aqui. Então, o valor dessa sequence eu gravei aqui. E automaticamente o banco vai fazer isso para mim. Só que se eu for rodar agora, ele vai dar um erro antes de criar. Por quê? O que é que acontece? Essa minha sequence ela foi criada, mas eu não sei qual o valor que ela está ainda. Pronto, ela está com 1. Eu vou executar ela aqui para que ela fique com um valor maior que 10. Pronto, já está em 16. É suficiente para o teste que eu quero fazer, tá? Então eu vou criar essa minha trigger. Criei a trigger, ou seja, a trigger está na tabela cliente. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um insert nessa tabela. Eu vou consultar aqui para ver qual o valor que ela está. Ela está com o valor máximo do código, valor 10. Só que eu quero dar um insert nessa. Como ele é um campo obrigatório, o campo código, eu nem vou mais me preocupar com ele, tá? A trigger vai fazer isso para mim, tá? Então vamos. Eu vou pegar um valor desse. Vou fazer uma alteração aqui. Vou dar um insert into na tabela clientes. Então, no campo código, eu vou tirar. Então, e o valor aqui vai ser SQL. Pronto. Como o campo, se vocês observarem a estrutura da tabela cliente, que está aqui, ela tem um campo código que ela é a chave da tabela e ela não aceita nulo de jeito nenhum. Mas no meu insert, eu estou colocando insert clientes, aí aqui eu vou ter que colocar o quê? Nome, e-mail. E os values delas vai ser palestra SQL
e aquele meu e-mail lá. Eu vou rodar isso aqui, ele era para acontecer um erro. Tá? Não aconteceu erro. Por quê? Por que não aconteceu o erro? Porque a minha trigger populou lá o campo. Se eu for dar um select agora, nessa tabela, vocês vão ver que foi inserido um registro lá no final e ele pegou o último sequencial que eu tinha deixado era 16. Então ele pegou 17. Então palestra SQL, sql.com, né? Então assim, a trigger se prontificou a fazer o que deveria e está funcionando perfeitamente. E eu deixei a responsabilidade agora com o Oracle. É assim que o pessoal, a grande maioria das pessoas, criam os campos de alto incremento no Oracle, tá? Então, diferentemente do SQL Server, que tem o Identite, desde os primórdios, né? O pessoal usa aquele tipo de Identite lá para criar campo alto incremento. O Oracle também tem essa funcionalidade, a partir da versão 12C. Mas muita gente não utiliza ainda, tá? Tem gente que nem sabia disso, porque não utiliza. Já vem desenvolvendo assim há muito tempo e não utiliza. Mas a partir da versão 12C, qualquer usuário desenvolvedor de Oracle, ele pode estar desenvolvendo e utilizando esse tipo de campo de dados. E aí tem algumas outras informações que para gerenciamento desses campos que pronto. E aí a gente encerra aqui, tá Luiz? Agradeço aí mais uma vez o convite e coloco-me à disposição. Alguém tem alguma pergunta? Ficou claro? E aí? Ficou Eu acho que é bastante. uma palestra há pouco tempo, né? Isso, mas bateu certinho, cara. Tem uma pergunta aqui primeiro do Moisés, tá? Uhum. Gostaria de saber se ainda é utilizada a ferramenta Oracle Designer. Tem gente que usa ainda, né? Mas para utilizar aquilo ali, ela tem que estar populada, né? Existe uma tabela que ela é populada. Aquilo ali é para pesquisar domínio, é para quem também não conhece a visão ao constraint do próprio Oracle, né? Para consultar. Ela ajuda bastante, tá? O Oracle Designer. Muita gente utiliza para fazer consulta de domínios e verificar como é que está as informações dentro do banco, os valores desses campos. Eu tenho ali um RE. RE representa o quê na documentação? E aí, o Oracle Designer, ele grava todas essas informações. Muita gente usa para estar consultando documentação, tá? Mas usa ainda. Boa. Uma pergunta aqui do Sérgio. Boa noite, Grande Jupi. Qual a maior dificuldade em fazer troubleshooting no OM ou no ODI, tá? No seu dia a dia? Em quê? No OEM, né? OEM e no certo. ODI. ODI, no seu dia a dia. Ele pergunta qual a dificuldade de fazer troubleshooting. Cara, eu acho que vai depender do profissional, né? Porque para a gente identificar problema, né? Assim, eu acho que os problemas eles devem ser identificados em causa raiz e assim vai muito da expertise de quem está fazendo isso ali no dia a dia, né? Então eu acho que para estar identificando quem começar claro, quem for começar no desenvolvimento Oracle vai sentir uma certa dificuldade para estar identificando, fazendo essas análises aí, né? Mas é seguir os erros que o Oracle vai mostrando, seguir o caminho das pedras relacionado aos erros Oracle. E, cara, o Oracle ele tem muita documentação, tá? Então, assim, tem erros que são intuitivos, também tem erros que a gente coloca, pensa que está ajudando, a gente está mascarando o erro real, com algum erro, alguma exceção que a gente colocou, tá? Então, tem muito disso. Então, Boa. mas assim, eu acho que o caminho é esse aí mesmo, tá? Boa. O Moisés disse que não conhecia o The Beaver. Ferramenta muito boa, Moisés. Boa mesmo. Eu acho que não tem mais perguntas, Emanuel. Pessoal, terminando as perguntas aqui. Perfeito. E aí, Luiz, o material eu já te mandei, né? Então pode disponibilizar aí com todo mundo e espero que a galera tenha gostado, tá?
Então, assim, Com certeza, foi pouco tempo, foi rápida, mas, assim, era o tempo que a gente tinha pré-definido, né? Então, assim, isso. é uma palestra pequena Mas foi, que mas assim, foi uma palestra prática. Isso dá para mostrou mostrar bastante. pouca coisa, né? Isso. Mas foi uma palestra prática que mostrou, tipo, o que muita gente não vê no SQL ANSI, né? A gente tá acostumado com o ANSI padrão lá, né? O select, o joinzinho, e a gente viu que dá para fazer bastante coisa dentro do ambiente do Oracle, principalmente package e cursor, né? Dá para fazer muita coisa, né? Eu só separei esses exemplos para vocês verem que é um pouco do poder do banco de dados, e aí essa questão de para vocês verem como é que popula também esses campos de dados aí que são alto incremento, né? Como o pessoal usa esses sequenciais para colocar, tá? Assim, tem gente que pode estar aí ouvindo e nem sabia que o Oracle 12c tem esses campos indentate, né? Então, assim, Isso. a recomendação que eu faço é sempre conheça o banco que vocês estão utilizando e sempre que sair uma versão nova, entendam as new features, né, do banco para vocês saberem o que é que saiu novo, feito aquelas funções analíticas que a gente já conhecia há um tempão no Oracle, saiu há pouco tempo no SQL Server, né, comparado ao Exato. banco, né? Exato. Mas, assim, eu acho que quem não conhece acaba pecando e tendo que escrever muito código nas IDE para tentar fazer mágica, como aquelas Exatamente. funções LED, lag, que a gente consegue navegar entre os dados. Então, assim, tem muita coisa. O que eu recomendo é que estudem, né? Eu estudo todo dia e ainda não aprendi a mexer com isso aí, cara. Então, assim. É isso mesmo. Estudo é contínuo. É. Mas, grande Emanuel, eu agradeço, tá? A palestra foi muito boa. Próxima versão do evento aí, ano que vem. O convite tá feito, tá? Uma nova palestra. Agradeço de coração aí, mais uma vez, tá, Emanuel? Sempre que precisar, sinaliza que a gente vai aí com o maior prazer. Então, assim, seja teórico ou prático, o importante é que o pessoal entenda, né? E aí, Isso. banco de dados realmente é minha praia, né? Sem estar querendo aqui tá crescendo ou tá mais assim, todo mundo sabe que eu já estudo bastante, conheço demais de vários bancos de dados, né? Tanto no SQL como banco de dados relacionais. Então, assim, estou à disposição. E aí, se tiver também, como você sabe, né? For palestras de outras linguagens, como a gente já participou aí de outras de Flutter, tudo que for a gente mastiga. Isso, exato. Pessoal, quem quiser adicionar o Emanuel e a Tati, vocês vão na descrição do vídeo, tem o LinkedIn dos dois, vamos fazer network, tá? É importante, lá tem o LinkedIn do Manuel, chama o cara lá, troca uma ideia. Só disse que me viu na palestra, que às vezes eu não, que eu fiz uma limpa mesmo, né? Que aí depois só diz assim, ó, assisti tua palestra, até para a gente saber quem é, né? Isso, exatamente. Pessoal, para amanhã, tá? Amanhã vai ter uma palestra do Roger, tá? Roger Sampaio, ele é cientista de dados da Stefanini. Ele vai falar sobre inteligência artificial no Azure. E vai ter a palestra do Carlos Barbosa, ele é Tech Lead de Data Engineering. Ele vai falar de processamento com dados Spark, tá? Então vai pegar um pouco da palestra que a Tati deu hoje, tá bom? E vamos lá pro sorteio, né? Eu peguei todo mundo que se cadastrou no Simpla, galera. Então, eu coloquei todo mundo que se cadastrou no Simpla, tá aqui, ó. Só fazer um select aqui em tempo real para vocês entenderem. 63 pessoas se cadastraram, tá? No Simpla, beleza? Data de cadastro aí. E eu vou sortear 4 pessoas para ganhar alguns cursos meus da Udemy, beleza? Então, vamos lá. A tela tá vazia aqui, tá? Vamos lá. Primeira pessoa, Carlos Eduardo. Beleza? Carlos Eduardo. Não sei se está aí, mas primeiro contemplado. Segundo contemplado ou contemplada, Vitor Hugo. Terceiro sorteado. Opa, erro na query. Pamela Alves. Aí sim, E a quarta sorteada é a Tainan Barbosa. Aí, essas 4 pessoas aqui, pessoal, vão ganhar um curso meu na Udemy, beleza? Um voucher gratuito para fazer algum dos meus cursos da Udemy.
Pessoal, agradeço todo mundo que ficou até o final. Grande Jupi, agradeço aí, tá? Também. Pessoal, amanhã, novamente, tá? Vai ter a palestra. Eu botei o link aqui no chat, ó. Palestra de amanhã. Se inscrevam para participar do sorteio, tá? E compartilha, pessoal, com o pessoal do trabalho, com o grupo da faculdade, para ajudar o evento ter uma aderência boa, tá? A intenção mesmo é a gente estar compartilhando conhecimento com uma comunidade de graça e sem cobrar nada, ainda dando um curso de graça na Udemy, tá? Agradeço, Jupi. Uma boa noite aí, pessoal. Sucesso aí para todo mundo. Abração. Valeu. Tchau. Até mais, galera.